Nosso Deus é um Deus de restauração ou não é? Restaurador, né? Aleluia! Ué. Ele pega o bagaço e torna ele de novo, né? Aí, ó, entendeu? Restaura mesmo, tá? Pega aquilo que, né, tá o brejo lá e faz dele um lago lindo. Então, vamos esperar aí. E pega a vida do homem que está lá derrubada, caída, e torna ele um novo homem, né? Tira do Egito e leva para Canaã, amém? Então, nós vamos lá restaurar o caído. Beleza, né? É isso que o Senhor faz, restaura o caído. Então, nós temos aqui Marcos 16, 5, 7, que fala assim: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. Não é? O texto aqui é muito claro, né? Dizer aos discípulos e a Pedro que ele irá, né? Ele irá aparecer entre vós. Então, meu querido, o restaurador está aí entre vós. Jesus não abdicou do direito de ter Pedro ao seu lado. Por isso, mandou-lhe um recado pessoal. Mesmo Pedro tendo desistido de si mesmo, Jesus não desistiu de Pedro. Pedro chegou a ponto de desistir de tudo. Desistiu de ser discípulo. A única coisa que sabia fazer era chorar amargamente. Jesus não desiste nunca dos seus. Ele é o pastor que procura a ovelha perdida. Ele vai ao encontro daqueles que caíram para restaurá-los. O que Jesus fez para restaurar Pedro? É isso que nós vamos falar aqui. E você que está nos assistindo aí, talvez você está nesse ponto agora de ser um Pedro. Não é? Quando Jesus ali foi para o túmulo, o que aconteceu com os discípulos? Acharam que tinha acabado tudo. Você pode ler lá no caminho de Emaús, quando Jesus caminha com aqueles homens, não é? Muitas vezes questiona, né? E eles não sentiram que Jesus estava ao lado deles. Então, para os discípulos, encerrou. Então, muitas vezes você está aí nos assistindo, de repente você fala assim, acabou para mim, encerrou, né? Por conta de uma derrota ou porque você caiu. Nós temos um Deus restaurador e perdoador. Olha, todo mundo pode ter desistido de você, mas Jesus não desiste. Coloque isso na sua mente. Lá no fundo do túnel tem uma luzinha. Tem uma luzinha. Olha, para tudo tem uma saída. Talvez você está aí sem saber o que faz. Mas saiba, existe uma saída. Você só não enxergou ela ainda. Por quê? Porque você está no meio do redemoinho. E muitas vezes nós não enxergamos. Mas o Senhor coloca essa porta e aberta para você sair, ok? Então aguarde aí que nós temos mais para você aqui. É isso mesmo. E nós, na realidade, sabemos que nós temos um Deus de restauração. Ele restaura, né, o ferido, ele restaura o machucado. E aqui nós, já em outros programas, a gente abordou um pouco sobre a vida de Pedro, todo o processo, né, de restauração. E hoje nós queremos abordar alguns outros aspectos importantes a respeito disso, não é? Então, o Senhor Jesus enviou, ou seja, um anjo, não é? O Senhor permitiu que esse anjo falasse, olha, avisa também a Pedro, não é? E os demais que Jesus vai estar aí na Galiléia. Então, e principalmente fala para Pedro, não é? Então, informando isso, para que ele também estivesse, que é óbvio que Deus sabia que Pedro estava derrubado, né? Através da sua própria responsabilidade, que ele negou Jesus 3 vezes, não é? Então, era um momento assim amargo que ele estava passando, né? E aqui o Senhor, então, chama para que Pedro esteja também, porque o Senhor queria
se importava, não é, com Pedro e queria restaurá-lo. E nós queremos abordar esses aspectos aqui agora no nosso programa. DDD 21, já temos aqui a participação. Bom dia, meu nome é Jane, do Rio de Janeiro. Pode um esposo que tem um ministério não ter uma vida de oração com a esposa? Não é? Peço oração pela minha mão, tomei aqui um tombo e tirei imobilização, mas ainda não consigo mexer a mão direita. Não é? Essa questão aqui de ministério, né? Ou seja, é uma questão assim, um relacionamento individual com o Senhor, não é? Então, ele tem esse relacionamento. É óbvio, né, que é importantíssimo que tenha um relacionamento também de oração junto com o seu cônjuge e juntos podem orar. Agora, sabe, é óbvio que tem pessoas que têm uma maior facilidade, não é, de orar assim individualmente. E eu entendo assim que você tem o seu tempo individual, mas também tem a oportunidade, né, de orar com o seu cônjuge juntos, né, colocar as suas vidas na presença do Senhor e juntos também orarem pela família, não é? Mas independente disso, é importante que o cônjuge, a esposa e o esposo, eles tenham o seu tempo individual com Deus, não é? Porque o nosso Deus também é um Deus, né, pessoal e individual, né? Então, isso é importante, ou seja, ter o relacionamento individual, a sua experiência com Deus e também, né, ter seus momentos assim de orar junto com a esposa, o cônjuge. Mas isso é uma coisa que precisa, sabe, assim, ser acertado entre o casal. Nós vamos orar todos os dias, tal horário, vamos orar 2 horas juntos, não vamos orar meia hora. Esse é um acerto entre o casal, né, Guerra? Isso não existe uma regra, não é? Então, mas é importante que aconteça, não é? É importante que aconteça, não é? Mas independente disso, que também tenha o seu relacionamento individual, né, com Deus. Então, isso é algo assim importante, ok? Temos aqui uma outra participação. Olá, paz do Senhor, meu nome é Elisama, gostaria de pedir oração pelo meu relacionamento. Ok, nós vamos orar em nome de Jesus, né? Pedir que o Senhor possa estar abençoando. DDD 31, bom dia, peço oração por mim e meu marido, pois estou desempregada e eu não estou conseguindo arranjar um trabalho. Não é? Nós vamos orar assim, que no final do programa colocar sua vida, né, e que portas possam ser abertas em nome de Jesus. Né? Amém. Já nós temos aqui em primeiro lugar, Jesus toma a decisão de procurar Pedro. Ovelha perdida não volta para o aprisco sozinha. Aqueles que tropeçam e caem não se restauram sozinhos de suas quedas vergonhosas, não é? Jesus nos ensina a ir ao encontro dos caídos. Precisamos tomar iniciativa. Jesus não apenas nos ensinou essa verdade, ele também a praticou, dando-nos exemplo. Não é? Muitas vezes a pessoa, depois que ela cai, a primeira coisa que vai entrar no coração dela é a vergonha. Né? Você encontra com a pessoa e fala assim, mas eu estou com vergonha de lá. Eu estou com vergonha de encarar os irmãos. Estou com vergonha do que as pessoas vão falar de mim, o que vão pensar da minha atitude. Não é? Normalmente o caído, cada vez ele vai se afastando mais. E o que nós temos que fazer? Ir até eles. Não é? Se for um até ele, der um abraço, mostrar para ele que a igreja está preocupada com ele. Mesmo ele tendo caído, nós temos um Deus restaurador. Deus quer dar outra oportunidade para ele. Talvez ele não enxerga isso porque talvez ele foi criticado, talvez alguém, né, falou com ele de uma forma bem bruta, bem pesada, entendeu? Mas alguém vai. E Jesus aqui, ele manda um recado para Pedro. Não é que ele vai estar lá. Ele vai restaurar Pedro. Porque eles estavam assustados, os discípulos. Não é? De repente, 3 anos andando com Jesus e falei, e agora, o que nós vamos fazer?
Não é qual direção que nós vamos tomar. Não é? Então, a pessoa fica meio desorientada e, normalmente, quando a pessoa cai nisso, o pensamento dele é voltar para o Egito, porque é o que o inimigo quer. E quando a pessoa cai assim, ela é presa fácil para o inimigo. Então, nós temos que abordar essas pessoas, nós temos que ir até elas. A função é essa, ir até essas pessoas. Nós somos resgatadores, não é? Nós temos que resgatar essas pessoas. Por isso que Jesus fala, ide e pregai o Evangelho. É o que nós temos que fazer. E é o que nós temos que ir alertando. E que o próprio Jesus preocupou com Pedro, que era deles todo, era o que estava mais arrasado. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.